Amigos, no último final de semana celebramos em Trindade os 75 anos de vida sacerdotal do padre Henrique Strel. E hoje, abrindo uma série de entrevistas que iremos trazer aqui no programa toda terça-feira, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida desse gaúcho que aceitou seu chamado ainda bem jovem. Eu fui até a casa dele para batermos um papo. Vamos acompanhar. Gaúcho da cidade de Selva, 94 anos de idade, prestes a completar 70 anos de ordenação, 75 de profissão religiosa. Estou falando de Padre Henrique Strel. Padre, uma satisfação poder conversar contigo mais uma vez aqui na TV Pai Eterno. A satisfação é toda minha. E aproveitar essa oportunidade para falar com o povo também, que pode acompanhar, né, pela TV Pai Eterno. E agradeço a vocês que vieram aqui para fazer esse programa. Padre, eu já queria começar perguntando para o senhor o seguinte: como é que foi a infância do Padre Henrique? Olha, a minha infância foi tranquila. Eu nasci lá numa comunidade rural, fora de Selva, com 20 quilômetros mais ou menos. A escola eu frequentei 2 anos só. Depois mudei para Santa Catarina, e ali eu não tive escola. Também uns 2 anos fiquei lá, depois me mudei para o seminário, aos 12 anos de idade. Minha infância foi muito boa, assim, no sentido de brincar com os irmãos, principalmente. Tinha alguns amigos que moravam perto, meu avô morava lá perto, com as tias, e algum tio que aparecia, e também outras pessoas, outras famílias muito boas perto, né? A gente está em convivência tranquila. E eu queria saber do senhor também, como é que foi o sim do senhor para a vida religiosa? Quando é que o senhor se sentiu chamado para essa vocação? O senhor se lembra como tudo aconteceu? Lembro perfeitamente. Eu sempre fui de uma família muito religiosa, graças a Deus. Naqueles tempos, eu falei com minha mãe: olha, eu quero ser padre. Foi um dia que a gente estava discutindo com os irmãos que cada um queria ser, né? O futuro normal, de cada um, né? Cada um quer ser marceneiro, outro quer ser não sei o quê. Então eu falei: eu quero ser padre. E eu estava ali e veio um missionário redentorista, Padre Leonardo Eckel, lá naquela capelinha onde a gente morava, que era a comunidade do interior. E eu era coroinha nesse tempo, com 8 anos. Participei da pregação dele, da igreja, gostei muito, conversei um pouco com ele, comprei um terço e depois cheguei em casa: mamãe, eu quero ser a desse. Quando eu olho minha vida, as fotos e outras coisas que eu tenho, e às vezes conversando, vejo como é que Deus é bom. Ele me foi guiando, isso é muito importante. Deus chama, Deus ama, chama e convida. E cabe a gente responder sim. Ele me chamou, pela vontade que eu tive disso, né? Me levou para o seminário, e foi seguindo os caminhos de Deus. Ô padre, eu queria saber do senhor o seguinte, né? O senhor que já está aí prestes a completar, como a gente disse, 70 anos de ordenação, 75 anos de profissão religiosa. O que mudou mais na igreja nesse período? De quando o senhor começou, entrou para a congregação, para esses tempos atuais, com toda a experiência do senhor, acompanhando todas as mudanças? O mundo mudou em geral, né? E a igreja, ela mudou também muito? Muito, muito. Começar da nossa congregação redentorista, né? Entrei no seminário redentorista do Rio Grande do Sul. Depois fui para São Paulo, em Aparecida, depois para Pindamonhangaba, onde fiz noviciado em Tietê durante 6 anos. Lá fiz os estudos superiores de filosofia, teologia e fui ordenado padre. Aí depois começaram os trabalhos pastorais fora, né? Pelo mundo afora.
A igreja, eu me lembro dos papas, papa que eu conheci, assim, ouvi falar, Pio XI, Pio XII, já conheci, assim, mais de perto. João XXIII, João Paulo II e atualmente Papa Francisco. Quer dizer, todos os papas são santos, canonizados. Fora o último que tenho certeza que vai ser canonizado também. Que ele tem uma vida santa, né? Vida cheia de Espírito Santo. Eu queria saber do senhor o seguinte, tem um momento que te marca mais, um momento que o senhor viveu dentro da fé, dentro da igreja, que o senhor ainda considera que ele mais marcante nessa vida religiosa? Há fatos que marcam realmente, mas é caminhada de crescimento. Me lembro um fato marcante. Eu estava fazendo na hora de silêncio, é tudo silêncio lá, silencioso, mas numa hora de maior recolhimento, eu estava no quarto, relembrando minha vida. Peguei como estamos fazendo agora um pouco, desde a infância, como é que foi a vida, como é que caminhei, o que me levou a ser isso. Que eu não planejei, não foi sem planejamento da minha parte. Eu só dei o meu sim e fui seguindo. Aí eu lembro que eu até chorei sozinho, por causa que vi como Deus me carregou, me guiou e me conduz e ama até hoje. E assim, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os sacerdotes mais jovens, seminaristas, aqueles que se sentem chamados de repente a viver a vocação, mas ainda estão naquele período de análise, de estudo, de decisão. Valeu a pena, padre, renunciar o mundo para viver a sua vocação? Se valeu a pena, valeu demais, muito mesmo. E não me arrependo de nada, do que vivi, do que segui, todos os meus trabalhos, toda a minha caminhada. Agradeço a Deus e a congregação e aos confrades. Eu digo para vocês o seguinte, olha, não tenham medo de dúvidas. As dúvidas tem que conhecer. A gente tem que questionar-se, será que o meu caminho é esse mesmo? Será que eu quero mesmo ser religioso, fazer votos de pobreza, para não ser dono de nada, não poder, eu pessoalmente, dispor dos bens, do dinheiro, etc. Voto de pobreza, renúncia a muita coisa, voto de castidade, renunciar ao casamento. Será que eu não vou querer casar mais tarde? Será que eu vou aguentar isso? Tem que se questionar. E obediência, que é a renúncia da própria vontade. E para a gente fechar aqui, eu queria saber como é que é a vida do senhor hoje. Como é que é a rotina do Padre Henrique, o que ele gosta de fazer no tempo livre, tem uma rotina de oração. Conta pra gente como é que está a vida do senhor hoje, prestes aí a completar 95 anos de idade. Minha vida é só de vida de aposentado, feliz, tem tudo que precisa, a congregação fornece o alimento, a cama, a roupa que precisar, os medicamentos, assistência, saúde. Padre, sua bênção. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui da TV Pai Eterno e em nome da comunidade também. Penso que a gente pode agradecer pelo sim que o senhor deu à sua vocação, que com certeza transformou a vida de tantas pessoas ao longo dessa caminhada tão bonita de fé. O Alex, muito obrigado. Obrigado aos membros aí da equipe. Eu diria para os jovens, de modo geral. Os jovens, olha, cada pessoa recebe um chamado de Deus. Deus fala lá no coração, lá na consciência. Só que Deus fala baixinho. Para você ouvir Deus tem que ter sossego, aliás,
recolhimento, silêncio interior e oração. Aí você pode ouvir Deus. E Deus chama para alguma coisa. Um chama para a vida casados, também a vocação, chamado. Outros para a vida religiosa, outros para a vida sacerdotal. Então, os jovens ouçam o chamado de Deus e não tenham medo de seguir. Deixe-se conduzir por Jesus, agora façam da sua parte o que precisar. Pesquisem, procurem e sigam em frente. Linda vocação do Padre Henrique. Um abraço para ele, que sempre está acompanhando a programação aqui da TV Pai Eterno. Realmente uma história de vida emocionante. E que bom, né, que ele deu o sim dele para esse chamado, para essa vocação.